Deus vai falar contigo, como falou comigo, como tem falado comigo, e essa é uma palavra que vai certamente abençoar a sua vida. Nós vamos falar do primeiro milagre de Jesus. Foi o tema da palavra dessa manhã, dessa nossa meditação, o primeiro milagre de Jesus. O texto que eu vou convidar você a ler comigo está em João, Evangelho de João, capítulo 2, versos 1 até o verso 11. Eu leio na minha versão, é Nova Almeida Atualizada. Se você tem sua Bíblia, quiser acompanhar, se você tem seu smartphone, quiser acompanhar, caso você não tenha, vai ser projetado no telão o nosso texto. E diz assim esse texto: 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia e a mãe de Jesus estava ali. Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe respondeu: por que a senhora está me dizendo isso? Ainda não é chegada a minha hora. Então, Maria, ela, falou aos serventes: façam tudo o que ele disser. Estavam ali 6 potes de pedra, em algumas versões talhas de pedra, que os judeus usavam para as purificações, e em cada uma delas, em cada um dos potes, cabiam cerca de 100 litros. Jesus lhes disse, dizendo aos servos, encham de água esses potes. E os encheram totalmente. Então, novamente, Jesus lhes disse: agora tirem um pouco e levem ao responsável da festa. E eles o fizeram. Quando o responsável pela festa provou a água transformada em vinho, ele não sabia de onde tinha vindo, por mais que os serventes que haviam tirado a água soubessem. Então, o responsável pela festa chamou o noivo e lhe disse: todos costumam servir o primeiro o vinho bom, e quando já beberam muito, servem o vinho inferior. Você, porém, guardou o vinho melhor até agora. Assim, em Caná da Galileia, Jesus deu início a seus sinais. Ele manifestou a sua glória e seus discípulos creram nele. Nós podemos orar. Pai, em nome de Jesus, pedimos que o Teu Espírito Santo nos ilumine nessa hora. Pedimos que o Teu Espírito Santo nos traga entendimento da Tua palavra. E pedimos que o Teu Espírito Santo faça, ó Deus, no nosso coração aquilo que lhe apraz, para que nós sejamos abençoados e transformados nesta manhã. Em nome de Jesus, que você diga amém. O Evangelho de João é um evangelho interessante. E ele vai apresentar para a gente Jesus como Filho de Deus. É um evangelho diferente dos demais evangelhos. Enquanto Mateus objetiva os judeus, Marcos os romanos, Lucas os gentios, João objetiva a igreja. Quer dizer que é um evangelho escrito para mim e para você, para nós. João revela um Jesus que não veio para julgar o mundo, mas para dar sua vida pelo mundo, para salvar o mundo, para nos alcançar em favor e graça. E esse evangelho, a gente percebe uma simetria, em especial com o número 7, talvez por conta de ser o número da perfeição, um número que aponta para a obra consumada, está lembrado? A obra estava consumada, e no 7º dia houve o descanso. 7 na Bíblia aponta para a perfeição. E João defende a sua tese, dizendo que Jesus é o Filho de Deus, dizendo ou apresentando Jesus como Filho em 7 momentos. Em 7 vezes no Evangelho de João, Jesus diz quem Ele é. Jesus vai dizer que Ele é o pão da vida, a luz do mundo. Ele era aquele que existia antes de Abraão. Ele é o bom pastor, Ele é a ressurreição e a vida, o caminho, a verdade e a vida, e a videira verdadeira. João mostra quem Jesus é através de 7 milagres que Jesus faz. E aí a gente vê esse primeiro milagre, Jesus transforma a água em vinho. Depois a gente vê a cura do filho de um oficial do rei. Depois a cura do paralítico de Betesda. A multiplicação do pão e dos pães. Jesus andando sobre o mar. A cura de um cego de nascença e a ressurreição de Lázaro. 7 milagres. E João embasa, ele
chancela a sua tese através de 7 discursos do próprio Jesus, querendo mostrar que Jesus é o Filho de Deus. Ele não vem narrar o que Jesus fez. João vai dizer para a gente quem Jesus é, falando do Filho, as coisas que Ele pode fazer, aquilo que Ele veio fazer por mim e por você. Se você está comigo até aí, diga amém. E embora esse milagre que nós lemos na narrativa, o milagre da transformação da água em vinho, seja um dos mais conhecidos na Bíblia, muito provavelmente você já escutou aquela expressão que alguém falou assim popularmente: olha, mudou da água para o vinho. Você já escutou isso? Quantos já ouviram alguém falar assim? Isso, de alguma maneira, tem a ver com esse milagre de Jesus. Mudou da água para o vinho, transformação completa. Embora esse seja um dos milagres mais conhecidos, também é um dos mais emblemáticos sob o ponto de vista teológico. Um dos mais, onde há um simbolismo maior. E João começa a falar para a gente desse milagre. Nenhum dos outros evangelhos sinóticos, que a gente vai chamar de Mateus, Marcos e Lucas, nenhum desses evangelhos narram esse milagre, somente o evangelho de João. E é um milagre que Jesus, efetivamente, ele leva da escassez à abundância. Ele traz de um momento de caos a provisão, de um momento de perplexidade a alegria. É um milagre que fala isso, de uma mudança completa. Mas os simbolismos que envolvem esse milagre, que a gente não vai, talvez a gente dê uma palhinha aqui, mas a gente não vai entrar efetivamente neles, são muitos. Muitos teólogos se perguntam por que o primeiro milagre de Jesus acontece justamente em um casamento. Por que aquela situação? Por que existem tantos simbolismos atrelados a esse milagre de Jesus? A gente olha o ritual de purificação, a gente vê as talhas, a gente vê números, a gente vê casamento apontando para relacionamentos, a gente vê água, a gente vê vinho. Eu não sei se você já ouviu alguém falar sobre isso, mas alguns estudiosos da Bíblia vão dizer que esse milagre de Jesus inaugura um novo momento. E ele inaugura um novo momento como que se fosse quase que o 4º capítulo do livro de Gênesis. Não sei se você sabe, talvez você já tenha visto isso, percebido. O 1º capítulo do livro de Gênesis fala da criação. Deus cria todas as coisas. O 2º capítulo, basicamente, o homem é formado, homem e mulher. Eva, Adão e Eva são formados. E o 3º capítulo fala de uma queda. Fala da queda do homem, fala da separação do homem de Deus. A Bíblia diz, você sabe disso, que Deus se relacionava com Adão e Eva. Deus se relacionava com aquele casal todos os dias, todas as tardes ou algum momento do dia, Deus se relacionava com eles. E naquele momento que eles pecaram, houve uma quebra desse relacionamento. E alguns vão dizer que o Evangelho de João é a continuação daquela criação que foi interrompida pelo pecado. Provavelmente por isso o Espírito Santo tenha inspirado João a começar no seu capítulo 1 falando sobre a criação. No princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus, tudo foi feito por Ele, para Ele, nada do que foi feito. E ele começa a falar da criação no capítulo 1, e chega no capítulo 2, ele entra com esse milagre, o milagre da transformação de água e vinho, mostrando que era chegado o momento desse relacionamento com o Pai ser restabelecido, mas talvez de uma forma diferente. E há muitos simbolismos aqui, a começar pelo início do texto. O início do trecho é: passaram-se 3 dias, depois do 3º dia. O 3º dia também aponta para a ressurreição, que aponta para um restabelecimento de uma nova fase
de relacionamento com o Pai. O texto apresenta para a gente o vinho. Jesus transforma água em vinho, e vinho na Bíblia, se você pega o Salmo 104, versículo 15, você vai ver que o vinho alegra o coração do homem, vinho é sinal de alegria. E também vinho é representação do sangue de Jesus. Vinho, o cálice da nova aliança, representa o sangue de Jesus que foi derramado por mim e por você, restaurando o nosso relacionamento com o Pai. E aqui, alguns estudiosos da Bíblia, teólogos, vão dizer que esse vinho que Jesus transforma a água em vinho, aponta profeticamente para um novo momento, onde a purificação que até então, no período da lei, se dava por meio da água, das talhas, do ritual da lei, agora acontece e vai acontecer por meio de uma nova aliança firmada no derramar do sangue de Jesus. Você está comigo? Diga amém. As talhas de pedra apontavam aquele era um instrumento em que eu ia, lavava as minhas mãos e ali eu me purificava. A água é um símbolo de purificação na cultura judaica. Você tem o banho ritual de purificação. Até hoje existem em algumas sinagogas as banheiras para que você faça os seus banhos de purificação. Mas também as talhas de pedra apontam para a lei. A lei foi dada a Moisés em 2 tábuas de pedra. O número 6 é o número do homem. Eram 6 talhas. O homem foi formado no 6º dia. Esse Apocalipse vai dizer que 666 é o número do homem, é número de homem. Ah, mas é o número do... Está escrito lá, número de homem. 6 aponta para a humanidade. O ritual de purificação previsto, que era feito ali através daquelas talhas, aponta para a religiosidade, aponta para a tradição. E Jesus veio quebrar todos esses conceitos através de uma nova aliança perfeita e definitiva. Você diz amém? A água é outro símbolo de purificação. Quantos símbolos nesse pequeno milagre, né? Um milagre gigante, que a gente olha assim, meu Deus, eu não sabia que tinha isso tudo. É como o pastor Jorge estava falando, né? Os alunos do 3º ano do college, caramba, eu estou aqui há 25 anos e ainda não ouvi falar sobre isso. Às vezes a gente ouve o milagre, lê o milagre, mas a gente não percebe tantas nuances que envolvem esse milagre. A água era um elemento de purificação. Não à toa que existia na porta ali, para você entrar no tabernáculo, no santo lugar, e no santo dos santos você tinha uma bacia de água para você se lavar, e o sacerdote tinha que fazer isso. Mas também profeticamente aponta para a água da vida, porque Jesus disse, eu sou a água da vida. Foi pregado, né? Há pouco tempo atrás nós ouvimos uma palavra onde Jesus se encontra com aquela mulher samaritana. Ele fala, olha, essa água vai te dar sede, mas se você beber a água que eu lhe der, você nunca mais terá sede. Casamento. O que casamento tem a ver com... Que simbolismo esse casamento traz? Eu acho que já falei com vocês. Adão e Eva constituem a primeira família. E eles, como família, perderam a alegria do relacionamento com Deus. Muitos vão dizer, muitos estudiosos vão afirmar que o primeiro milagre de Jesus acontece em uma festa de casamento, justamente porque foi numa festa, foi ali em família, foi ali em casal, que eles perderam o relacionamento com o Pai. O apóstolo Paulo, em Romanos 7, ele faz uma analogia de casamento com a lei. E ele vai dizer o seguinte, assim como uma mulher casada está ligada ao seu marido pela lei, e não pode sair dessa aliança enquanto ele viver, depois que ele morrer, ela está liberada. Assim também nós morremos para a lei, estamos livres para viver agora a nova aliança com Cristo. E se isso alegra o seu coração, diga amém.
A própria Bíblia vai dizer que Cristo é o noivo da igreja, estabelecendo esse relacionamento. Mas esses assuntos, talvez um pouco mais didáticos e de ensino, você vai aprender no college, na nova college. Se você quer aprender um pouco mais, a gente vai falar sobre isso e aprofundar muito mais ainda sobre esses assuntos. Mas eu quero trazer para vocês alguns passos práticos em relação a esse milagre. Coisas que me chamaram a atenção, coisas que talvez fiquem mais palpáveis para mim e para você, coisas que talvez fiquem mais acessíveis para mim e para você. Eu quero meditar com vocês hoje em algumas coisas que me chamaram a atenção na sua forma prática. A gente está aqui querendo uma igreja que ande conforme a palavra, que haja conforme a palavra, que fale conforme a palavra, que tenha a sua vida direcionada pela palavra. Então a gente precisa falar de coisas práticas. Coisas teóricas são ótimas para embasar a nossa fé, para a gente entender, para a gente ver a correlação do Antigo Testamento com o Novo, para a gente ver como a Bíblia se completa, para a gente ver que o Espírito Santo dirige todas as coisas e que nada que está escrito aqui é por acaso. Mas eu preciso passar para você nessa manhã algo prático, que a gente, com certeza, talvez, eu anotei cinco detalhes, coisas que me chamaram a atenção. Talvez você tenha percebido mais 5, e o outro talvez mais 5, mas o Espírito Santo trouxe ao meu coração. Eu gostaria de falar com você coisas que falam de atitude, de decisões, de maneira de agir, de posicionamento que nós precisamos ter diante das situações, posicionamentos práticos de vida. E a primeira coisa que eu quero trazer para você, o primeiro desses 5 aspectos que eu quero trazer para você, é sobre a expectativa do milagre. Repita comigo assim: eu preciso ter sempre aquecida a expectativa do milagre. Essa foi a primeira coisa que me chamou a atenção quando eu li esse texto. E eu quero dizer para você nessa manhã: mantenha em alta a sua expectativa do milagre. Jogue lá para cima. Você tem uma palavra, você tem uma promessa, que a sua expectativa esteja à altura dessa palavra e dessa promessa. Você diz amém? O milagre não aconteceu ali, efetivamente, por causa de Maria. Mas Maria funcionou como um start. Maria foi alguém que estava lá na festa, que percebeu o problema, e ao que me parece, percebeu o problema antes de Jesus. Ela estava ali. E ela chega então e vai falar com Jesus sobre a situação. Maria nunca tinha visto Jesus fazer um milagre. Afinal de contas, a gente está falando do primeiro milagre. Ninguém até ali tinha visto Jesus fazer nenhum milagre. Mas Maria, de alguma forma, sabia que Jesus podia fazer o milagre. Talvez ela ali fosse a única pessoa que atestadamente pelo Espírito Santo pudesse falar: Jesus pode fazer o milagre. Porque Maria sabia quem Jesus era. Maria sabia como Jesus tinha sido concebido. Maria sabia que Jesus era fruto do Espírito Santo. Maria sabia que Jesus era o Messias. Maria sabia, ela tinha uma convicção no seu coração. Ninguém conhecia Jesus, mas a mãe conhecia. E ela, diante do problema, ela olha para Jesus e fala: filho, deu ruim. E ela vai falar com Jesus. Ela vai interceder pelos noivos. Ela vai interceder: cara, Jesus acabou o vinho. O negócio aqui está ruim, vamos passar vergonha. Jesus, versículo 3, não tem mais vinho. Como se dissesse: Jesus, faça alguma coisa. Filha, ajuda aí. Né? Você pode fazer isso. Mas, ao contrário de todas as expectativas, parece que Jesus não chega para lá na mãe dele. Parece que Jesus dá até uma resposta meio... Algumas versões, a minha, eu trago assim uma versão até mais amena, quando Jesus fala: mulher, que tenho eu contigo? A minha, aqui nós lemos: Senhora, a senhora não sabe.
Mas Jesus chega, mulher, que tenho eu contigo? O que eu tenho a ver com isso? O vinho acabou, mas e aí? Eu nem bebo vinho direito, talvez Jesus falasse assim, né? Ou não, talvez ele ficasse, que pena, porque eu adoro vinho. Não sei o que Jesus falou. Mas o vinho era o sinal da alegria da festa. Vinho aponta para a alegria, vinho aponta para a honra. Não sei se você sabe, você já deve ter ouvido falar, que uma festa de casamento judaica, ela pode durar até 7 dias, dependendo das condições financeiras da família. E a Bíblia não diz para a gente por que o vinho acabou. Se não teve um planejamento dos números de convidados, se beberam demais, se entregaram, se não entregaram o vinho que tinha que ser entregue. Enfim, a Bíblia não fala, ela só diz que o vinho acabou. E Maria, entendendo que Jesus podia, Jesus, faça. E Jesus então olha para Maria e dá um gelo, né? Mãe, o que eu tenho a ver com isso? O que eu tenho a ver com isso? Mas Maria não se deixou vencer pela talvez resposta de Jesus. Maria olha para Jesus, pensando assim, esse menino vai fazer acontecer, né? Aquela coisa de mãe. E Maria olha, sai, se retira. E ela olha para os servos e ela fala para a gente assim, cara, faça tudo o que ele vos disser. Versículo 5. Maria não se deixou vencer pela palavra de Jesus, pelo gelo que ela tomou, pela gelada que ela tomou naquele primeiro momento. E ela chega para os serventes e fala, façam tudo o que Jesus fizer. Eu tenho certeza que Maria teve uma intuição no Espírito. Da mesma forma que o Espírito falou com ela, o anjo falou com Maria. Ela teve uma revelação de Deus. Um discernimento, talvez como mãe. Talvez uma luz de que aquele seria o momento em que Jesus iniciaria os seus sinais. Mãe tem essas coisas, né? Mas a verdade é que ela tinha uma grande expectativa que o milagre ia acontecer. Tanto que ela chega a ser contraditória. Diante da resposta de Jesus, ela podia desanimar, não podia? Mas ela não desanimou. Ao contrário, ela estava tão convicta, ela tinha uma expectativa tão grande que Jesus podia fazer, que Jesus podia mudar aquela situação, que mesmo diante de uma resposta aparentemente não esperada por ela, eu acho que ela esperava que Jesus falasse assim, mãe, é verdade, eu vou abençoar essa galera. São meus amigos, eu fui convidado, eu amo, eu gosto de festa. Mas Jesus dá uma resposta gelada e mesmo assim ela manteve-se convicta. A expectativa de Maria estava lá em cima. Maria continuou dessa forma. Então eu quero iniciar esses passos práticos com você nessa manhã. Tenho 5 para falar, mas eu quero iniciar dizendo para você, querido, em nome de Jesus, eu quero incendiar o seu coração nessa manhã em relação à expectativa que você tem sobre o seu milagre. Se eu disser para você e talvez perguntar, quantos precisam de um milagre? Eu tenho certeza que todos levantariam as mãos. Todos. Todos nós, em áreas diferentes. Eu estou empregado, mas eu quero melhorar. A minha família está abençoada, mas eu quero ser mais abençoado. Eu estou com saúde, mas eu quero mais. Essa é uma tendência do homem. Milagre é algo que a gente quer, que a gente é bem-vindo, que a gente busca, então mantenha. A gente precisa entender que eu preciso manter a expectativa lá em cima. Qual a expectativa que você entrou nesse lugar? Talvez eu pergunte para você isso. É uma pergunta que talvez você tenha a se fazer. Qual a expectativa que você chega e traz para esse lugar? Como anda a certeza no seu coração que Jesus pode fazer isso ou aquilo? Como anda a sua convicção de que Jesus vai fazer algo na tua vida essa manhã? Como anda?
Deixa eu falar uma coisa para você, eu quero te desafiar, eu quero jogar a tua expectativa lá em cima, eu quero te fazer crer que você precisa jogar a tua expectativa em Deus lá para cima, porque aí Ele vai fazer coisas grandes na sua vida. Se você tem expectativas, as coisas vão acontecer. Se você não tem expectativas, as coisas não vão acontecer. É assim que acontece. Ele já nos deu tudo pela graça, mas a gente precisa nutrir essa expectativa no nosso coração. Segundo aspecto importante que eu olhei e percebi nesse milagre, lendo esses 11 versículos, é que família é uma prioridade para Deus. Família é uma prioridade para Deus. Na verdade, se você pega as coisas que Deus criou, Deus não criou muita coisa. Se a gente olhar, se falar as coisas que Deus criou tudo, mas os momentos de criação de Deus, a gente vê em Gênesis capítulo 1, né, na criação, depois a gente vê a criação da família, e depois a gente vê agora na nova aliança, Ele criando a igreja de Jesus. Foram as coisas que Deus criou. Ele deixou para mim e para você fazer. Deus nos dotou de sabedoria, de inteligência. Eles, cara, façam, aconteçam, vocês podem. Mas a família é uma instituição criada por Deus. Por isso, querido, a sua família é prioridade para Deus. Você recebe isso? Diga amém. Diga assim, a minha família é prioridade para Deus. Veja, homem, a sua família como a sua prioridade. Mulher, veja a sua família como a sua prioridade, porque a sua família é uma prioridade para Deus. Família e casamento são prioridades para o Pai. E a gente vive em uma época em que o casamento, culturalmente, socialmente, está sendo visto como algo em plena decadência, desacreditado. A gente está vivendo numa época em que essa instituição família é quase que vista no mundo como uma instituição falida. O próprio Jesus, o fato dele reservar esse seu milagre para ser realizado em uma festa de casamento, ele mostra para a gente a prioridade e a importância da família diante de Deus. E esse milagre foi um milagre realizado literalmente em família. Quem fez o milagre? Jesus. Mas quem startou o milagre? Maria. Foi Maria que foi provocar. A expectativa era de Maria. Maria que percebeu, talvez uma sensibilidade maior, percebe isso. Foi um milagre feito em família. A participação da família. Querido Deus, é o idealizador da família. Ele idealizou a sua família para dar certo. Ele idealizou sua casa para ser um ambiente de paz, um ambiente cheio do Espírito Santo. Ele idealizou você e sua esposa como um, e os filhos, como sendo algo abençoador para a sua vida. Você recebe isso, diga amém. Um local de bênção, de provisão, de alegria. Se o mundo olha o casamento como instituição falida, Deus olha a sua casa, o seu casamento, a sua família como um lugar de bênção. Você recebe isso? Onde a sua graça e o seu favor são derramados continuamente. Jesus podia ter andado pelas águas antes, não podia? Ou multiplicado os pães antes, ou curado enfermos antes, ou expulsado demônios antes. Mas o primeiro milagre de Jesus acontece justamente no ambiente da família. Ele escolheu a família para dar início aos seus sinais. E pode ter certeza, querido, há embutido nesse conceito uma grande mensagem para nós. A sua família é importante para Deus. A sua casa é importante. O seu relacionamento com a sua esposa, mulher com marido, marido com mulher, pais e filhos, filhos com filhos, irmãos. Há uma mensagem para a gente muito importante e interessante nisso. Um terceiro aspecto importante que eu olho e vejo é que Jesus estava lá. Diga assim, Jesus estava lá. Jesus havia sido convidado.
Versículo 2 diz para a gente isso, um trecho que mostra um Jesus não apenas inserido na sociedade, que frequentava eventos sociais. Se você acha que Jesus era aquele cara separado de tudo, não, Jesus era um cara inserido no contexto da sua sociedade. Frequentava as festas, mas o importante aqui é que Jesus, a gente vê no versículo 2, havia sido convidado para estar lá. E é importante a gente entender coisas que às vezes começam a arranhar na nossa cabeça e parece que entram em choque, que o fato de Jesus estar lá, o fato de Jesus ter sido convidado para aquele casamento, o fato de Jesus estar lá no meio daquela confraternização, se alegrando, cara, isso não impediu que a crise se instalasse. Isso soa às vezes como uma ideia contraditória para a gente. Como pode Jesus estar num ambiente e a crise se instalar? Como pode Jesus estar presente numa celebração de casamento, e não era penetra, ele era convidado, e o vinho acabar? Como pode a crise, o momento de tensão se instalar quando Jesus está presente? Como Jesus permitiu que isso acontecesse? Eu não sei se você já se fez essa pergunta na sua própria vida, gente. Na minha própria vida, na nossa própria vida. Às vezes acontecem coisas conosco, né? E a gente fala, cara, como Jesus permitiu isso? Pô, se Jesus está comigo, como é que isso está acontecendo? Às vezes levando a gente até por um lado de falta de fé, de dúvida, de incredulidade. Porque a gente, às vezes, muitas vezes, pensa assim, olha, se Jesus está comigo, eu vou sempre me dar bem. Se Jesus está comigo, nada mais vai acontecer com a minha vida. E a palavra de Deus não diz isso para a gente, não ensina isso para a gente. Como pode Jesus estar no barco, como a gente vê esse milagre no Evangelho, onde Jesus acomanda as águas, e mesmo assim o vento começar a soprar forte, as ondas começarem a balançar de maneira muito forte, a água começa a entrar no barco, a ponto deles pensarem, meu Deus, o barco vai afundar, vai a pique. Como pode Sadraque, Mesaque e Abednego serem lançados em uma fornalha que Jesus estava junto? Jesus estava lá, a presença de Jesus estava lá. A gente vê isso na palavra. O próprio Jesus diz para a gente, olha, enquanto vocês estiverem nesse mundo, vocês passarão por aflições. A aflição não vai ser o teu lugar, é diferente. Eu não vou ficar aqui, a aflição não é o meu lugar, não é a minha realidade, mas eu vou passar por aflições. E às vezes esses momentos de aflições, paradoxalmente, vão fazer com que a minha fé cresça, vão fazer com que eu tenha experiências com Deus, vão fazer com que eu experimente o milagre de Deus. Você está entendendo isso? Diga amém. Isaías 43 vai dizer assim para a gente, profeta Isaías, capítulo 43, os 5 primeiros versículos, ele diz assim, olha, quando vocês passarem pelas águas, eu serei com vocês, e elas não te afogarão. Quando vocês passarem pelo fogo, ele não te queimará e nem a chama arderá em ti. Porque eu sou o Senhor, o teu Deus, o teu Salvador. Agora perceba uma coisa, Isaías fala, quando você passar. Ele não diz assim, se você passar. Ele quase que uma certeza diz assim, cara, você vai passar por momentos que talvez não sejam tão felizes, tão agradáveis. Mas mesmo quando você passar por esses momentos, eu vou estar contigo. Quando vocês passarem pelo momento de crise, eu vou estar segurando a mão de vocês. Se for pelas águas, elas não vão te afogar. Se for pelo fogo, ele não vai te queimar.
A diferença que nós temos com o mundo é que nós temos a certeza de que Ele passa junto com a gente. E a gente passa esse momento junto com aquele que pode mudar as circunstâncias. Eu me lembro do pastor Duda falando aqui, o testemunho que ele deu do filho. O moleque estava lá, cara, no hospital. E eles estavam ali passando por aquele momento, orando, adorando. Deus deu até uma canção para ele, que abençoou a nossa igreja. Ele viu a mão de Deus. Ele viu o milagre de Deus. A igreja foi abençoada. Não me pergunte por que e como essas coisas acontecem, mas o fato é que muitas vezes você foi abençoado cantando uma canção que Deus deu ao pastor Duda naquele momento de crise. Por que essas coisas acontecem? Às vezes a gente não tem muita facilidade de estar com essa percepção. A gente não quer isso, que são coisas desagradáveis para a gente, mas quando a gente passa junto com aquele que faz os ventos se acalmarem, as ondas se acalmarem, as águas se acalmarem. Portanto, querido, convide Jesus para estar nos seus projetos. Ele havia sido convidado para aquele casamento. Convidar é uma coisa que é minha e sua, né? Nós convidamos. Jesus não arromba a porta. Jesus não entra sem ser convidado. Jesus não interfere em uma situação se ele não foi chamado para estar ali. Mas deixa eu te falar uma coisa, quando você chama Jesus, convida Jesus, ele chega junto e chega para te abençoar. Você diz amém? Glória a Deus! Quarto princípio, quarto aspecto que me chama bastante a atenção nesse milagre é a cooperação do homem no processo do milagre. É importantíssimo que a gente entenda isso. Jesus já fez, Jesus já consumou uma obra a nosso favor, Jesus já venceu, Jesus já subjugou o inferno, Jesus já te deu vitória, Jesus já te fez mais que vencedor. Agora nós acessamos a todas essas bênçãos pela fé. Deus nos dá gratuitamente o favor pela sua graça. Não teve meu mérito no processo de justificação, não tem a ver comigo, eu só fui abençoado, eu só fui contemplado. Mas quando a gente fala de milagre, precisa existir uma cooperação. Se Deus nos dá pela graça e nós recebemos pela fé, eu preciso exercer fé, porque senão eu não recebo. E ali, nitidamente, aquele milagre de transformação de água em vinho foi um milagre que a gente percebe uma parceria entre o homem e Deus. O homem entra com a fé quando ele pega a água e começa a encher aquelas talhas. Talvez na cabeça daqueles serventes, meu Deus, o que esse cara vai fazer? O que o filho da Dona Maria está mandando a gente fazer? Esse lugar aqui não é uma água imprópria, esse lugar aqui é para a gente colocar água para o pessoal se lavar, não é nem água para o pessoal beber. Pô, será que Jesus vai fazer alguma coisa a partir dessa água? Mas eles fizeram aquilo que Jesus falou, encheram as águas. Disse Jesus, versículo 7, encham as talhas. E eles assim fizeram. A água que eles colocaram naquelas talhas, com certeza foi a matéria-prima do milagre. O milagre estava prestes a acontecer. Jesus chega com o sobrenatural. Deus chega com o sobrenatural. Mas a matéria-prima do milagre foi levada pelo homem por um ato de fé. Eles podiam falar, não é possível, eu não vou perder meu tempo aqui. E eram talhas grandes que não estavam cheias. Se tivesse Jesus, não vai falar assim, olha, enche as talhas de água. 600 litros de água, gente, aproximadamente. Talvez os caras tivessem lá que pegar água no poço, botando, deu um trabalho, mas eles fizeram a parte deles. E aí, eu trago talvez para você uma outra sacada, uma outra chave.
Não haverá milagre na sua vida sem a sua participação. Em cima desse raciocínio, não haverá milagre na sua vida sem a sua participação. Se você tira do que eu estou falando, a justificação, que a gente não tem nada a ver com isso, mas tudo que acontece nas nossas vidas, acontece com a nossa participação. Jesus entra com o sobrenatural, mas a matéria-prima e a fé é por minha conta. E quando Jesus diz a eles, agora, tirai a água, tirai aquela água que foi colocada e levai para o mestre lá de cerimônia, para o encarregado. Não sei, a Bíblia não diz para a gente, mas talvez eles tenham levado, não um copo translúcido como esse, aqui você sabe que tem água. Na época de Jesus eram aqueles canecos, né, de barro, você não conseguia ver direito o que tinha dentro, mas talvez aqueles serventes tivessem tirado das talhas água. Vou até tomar uma água. Como essa. Mas eles fizeram o que Jesus falou, cumpriram o que Jesus falou. Levaram a água ao mestre de cerimônia. E o fato é que quando aqueles caras entregaram, aqueles serventes entregaram, talvez um copo cheio de água. E olha, e talvez tenham dito assim, olha, o filho da Dona Maria mandou te entregar. Quem é esse cara? Ninguém conhecia ele, né? Bebe aí. E aquele cara vai, bebe, talvez até ali, não sei, não posso afirmar, o texto não fala. Mas quando aquele mestre de cerimônia, quando aquele cerimonialista, quando encarregado ali daquela festa, prova aquela água, ele automaticamente faz uma pergunta: quem mandou isso? De onde veio isso? Uau! De onde veio isso? De onde veio essa belezura, talvez, né? Uau! Ele faz essa pergunta. E o legal é que talvez tenham dito, foi o filho da Dona Maria, ele que mandou a gente trazer isso aí. Eles sabiam que tinham vindo de Jesus, que Jesus tinha feito tudo aquilo ali, mandado encher, mandado levar. E aquele mestre de cerimônia, aquele responsável pela festa, chega para chega para o noivo e fala, cara, como assim? Você sabe que o costume não é esse. Você sabe que primeiro a gente dá o melhor vinho para as pessoas. Os convidados inicialmente recebem o vinho de melhor qualidade. Somente depois que a galera já está meio, com o paladar meio passado ali, já não está muito, a gente entra com vinho inferior. Mas no seu caso, você fez tudo diferente. No seu caso, você guardou o vinho melhor para depois. E ele se alegrou com o noivo. E houve alegria naquela festa. Deixa eu falar uma coisa para você, querido profético, receba essa palavra. Deus tem coisas para você maiores e melhores que você possa imaginar. Você recebe disso? Maiores e melhores. A Bíblia vai dizer assim. A Bíblia vai dizer, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Deus preparou para aqueles que o amam. A gente não consegue imaginar. Eu tenho certeza que aquele foi o vinho mais maravilhoso que aquele homem provou, porque foi um vinho fruto de um milagre de Jesus. E aí a gente vê novamente esse princípio da cooperação do homem, o que dá para a gente fazer, a gente precisa fazer. Encher de água. Levem ao mestre de cerimônia. Quando Jesus chega diante do túmulo de Lázaro, Jesus sabia o que ia acontecer.
E ele chega e diz assim, olha, tirai a pedra, removam a pedra. Você acha que Jesus não tinha poder para mandar que aquela pedra saísse dali? Foi a participação do homem, foi a cooperação do homem. Talvez por ter ali já um corpo entrando em estado de apodrecimento, já havia dias, alguém pudesse falar, não vou abrir isso é uma loucura, isso é uma maluquice. Mas porque aqueles homens abriram, o milagre aconteceu na vida de Lázaro. Você diz amém? O que dá para você fazer, Deus não vai mandar os anjos fazer por você. Por isso que fé é ação e confissão. Eu ajo, eu falo. Deus entra com o sobrenatural, mas Ele está na expectativa de ver a sua fé. Querido, em nome de Jesus, o milagre mais sobrenatural do que Ele já fez por você em te justificar, em te fazer nascer de novo em Cristo, gratuitamente, favor imerecido, por amor incondicional que você já experimentou. Agora Ele quer que você, em cima da palavra dEle, exerça a sua fé. E é em cima da palavra, gente. Eu me lembro daquele exemplo em que o apóstolo Pedro estava pescando e já tinha lançado várias vezes a rede. E aí Jesus fala, cara, lança a rede aí. Aí ele, Jesus, pô, sou um pescador, sou um profissional da pesca. Eu sei onde dá o peixe, a hora que dá, em que maré. Pesquei a noite inteira. Não tem peixe aqui. E Jesus fala, Pedro, lança a rede. E aquele cara fala, Senhor, debaixo da tua palavra, eu lançarei as redes. E a gente experimenta ali talvez um dos maiores milagres da pesca que a gente vê registrado na Bíblia. É assim que acontece. O grande problema nosso, o problema da igreja, o problema da gente que aceitou Jesus, é que a gente fica na inércia querendo que Deus faça tudo. A gente fica parado esperando que as coisas vão cair do céu. A gente não se movimenta, a gente não muda, a gente não quer progredir, a gente não toma uma atitude. Ei, faça a sua parte que Deus vai fazer dele. Deus quer a sua cooperação, Deus quer ver o teu coração envolvido nisso. Ou você acha que para um músico desse aqui, fazer uma música tão linda, o cara está tocando no teclado, quantos estão gostando do toque? Cara, o cara ficou aqui, o cara está na anestesia, né? Vai só, pá, muito tempo de estudo ali, de horas, de prática, cada músico desse. Nada acontece por acaso. Nada acontece por acaso. Deus é contigo. Deus quer te prosperar. Deus quer te fazer ir além, mas você vai ter que fazer a sua parte também. Isso, queridos, a gente pode ver na Bíblia toda. Esse é o retrato da Bíblia. Você pode falar, pastor, está sendo religioso. Não estou. Eu estou falando para você de como você usar a sua fé com excelência, de como você usar a sua fé com maturidade. Se a gente olha o exemplo daquela mulher que tinha uma hemorragia há 12 anos, ela dizia, ela venceu a multidão e ela foi curada. Se você vê o exemplo daquele centurião romano que chega para Jesus, Jesus, o meu servo está lá. O cara está doente, eu vou contigo. Não precisa, Senhor, diz apenas uma palavra e o meu servo será curado. Libera uma palavra de vida e meu servo será curado. Quando a gente começa a ver o exemplo daquele cego que gritava, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, tem compaixão de mim. Ele fez alguma coisa, foi a participação dele no milagre. Quando a gente olha Jesus nos instruindo sobre fé, Ele vai falar assim, ó, não fiquem parados. Está vendo aquele monte lá? Digam aquele monte, falem aquele monte. Se você disser aquele monte e não duvidar no seu coração, assim será contigo. Quer dizer, eu preciso entrar nisso. É uma cooperação. Diga assim, o que dá para eu fazer? Ih, está muito fraco, pai. Fala com fé. O que dá para fazer? Aí está certo. Eu preciso fazer. Quando Moisés estava com o povo no deserto, cara, um lado era o exército de Faraó e o outro lado era o mar.
Ele chega para o Deus, e agora? Cara, diga ao povo que mais. Façam alguma coisa. Quando Josué ia passar pelo Jordão para tomar ali a cidade de Jericó, era tempo de cheia no Jordão. Mas os sacerdotes pegaram a Arca da Aliança e marcharam. E a Bíblia diz que quando eles colocaram os pés no rio, o leito do rio, a água parou, o leito secou e mais uma vez eles passaram, como aconteceu lá atrás com o Mar Vermelho, só que agora no Jordão, a terra seca. Quando a gente vê as muralhas de Jericó caindo, as muralhas caíram por conta do sobrenatural que Deus promoveu. Mas o povo teve que rodear quantas vezes? 7 vezes. Não há milagres na vida daqueles que não se movem. Guarda isso no teu coração, queridos. Jesus fez o milagre que ele tinha que fazer por você, por mim, o principal. Ele me justificou, ele pagou o preço do meu pecado, ele me fez nascer de novo, ele me perdoou, eu sou filho de Deus, eu sou herdeiro de Deus, eu tenho promessas, eu sou santo nele. Assim como ele é, eu sou nesse mundo. A partir daqui, o material tem a ver comigo e com você. E aí eu entro com fé. Não há milagres na vida daqueles que não se movem. Por exemplo, quando eu olho para um cara chamado Zaqueu na Bíblia. Zaqueu era um publicano, um cara que não era religioso, muito pelo contrário, era um cara mal visto pelo povo judeu, desconsiderado, considerado como um traidor. Mas quando eu vejo, por que Jesus foi à casa de Zaqueu? Por que Jesus escolheu aquele cara? Vou te dizer por quê. Zaqueu saiu da casa dele. A Bíblia diz que Zaqueu era pequenininho, pequena estatura. Tentou vencer a multidão, não conseguiu. Aí ele olhou para uma figueira, subiu. Quero ver esse Jesus. Aí Jesus estava passando, Zaqueu estava lá em cima, e Jesus fala: Zaqueu, estou te vendo. Cara, eu sei o que você fez para subir nessa árvore. Eu sei qual a tua motivação. Desce que hoje eu vou posar na tua casa. Percebe isso, gente? Cooperação. Estou junto com o milagre. Estou entendendo que o milagre é para mim, mas que eu tenho algum tipo de participação nisso. Fé sempre envolverá ação. E o último ponto, o aspecto importante que eu vou jogar para vocês nessa manhã, talvez o mais rápido, é o resultado do milagre. Quando há uma percepção de uma expectativa, de convicção, quando eu entro e que me mobilizo para aquilo, quando eu faço as coisas acontecerem, quando eu mostro fé, o resultado aparece, e Deus sempre nos surpreende com algo muito melhor. Foi o que aconteceu ali. Por mais que Jesus tivesse transformado água no vinho, isso já seria um milagre gigante, né? Que não fosse o melhor vinho, que fosse o pior vinho, já seria um milagre que iria amenizar a situação daquela festa. Mas Jesus transforma no melhor. Deus sempre nos surpreende com algo melhor. E nessa manhã, Deus vai te surpreender com algo melhor e mais poderoso do que aquilo que você pensa, do que aquilo que você está precisando. O mestre de cerimônia foi surpreendido quando chegou. Meu Deus, o noivo, de onde saiu essa preciosidade? Que safra é essa? Nunca tomei, nunca vi, nunca tive a oportunidade de apreciar um vinho, experimentar um vinho tão bom como esse. De onde veio isso? Jesus tem o melhor para cada um de nós. Na verdade, Jesus não apenas restaurou a alegria daquela festa, colocou as coisas em ordem, Jesus a fez de maneira muito superior. Você diz amém? É assim que Ele quer fazer na tua vida. E o melhor, que a gente vê no versículo 11 dessa palavra, último versículo desse trecho que nós lemos: os seus discípulos creram nele. Aquele foi um milagre que Ele abriu os sinais de Jesus. Jesus começa a partir dali a fazer milagres.
E aquilo fez com que os seus discípulos, uma equipe que ainda estava em formação, não tinha os 12 ali ainda, mas aqueles discípulos que presenciaram, creram que Jesus era o Filho de Deus. Aquele milagre serviu para amadurecer o time que Jesus estava formando. Aquele milagre, ele não chega apenas para mudar a situação de uma festa, mas chega também para gerar mais fé no nosso coração. O que quer dizer para mim e para você é o seguinte: quando eu passo por uma situação qualquer, que eu tenho que me envolver em fé e ver o sobrenatural de Deus, isso, no fundo, vai se reverter em benefício próprio. A minha fé vai aumentar. Eu começo a conhecer mais o Deus a quem eu sirvo. E esses milagres que estão na palavra de Deus, João, ele escreve no final do seu evangelho assim: olha, muitos outros milagres Jesus fez. Esses estão registrados apenas para que vocês creiam. E esses milagres registrados estão aqui para que a minha e a sua fé seja aquecida, para que a nossa expectativa seja aquecida, para que a nossa certeza seja aquecida, para que a gente saiba que a gente tem um Deus que a gente pode confiar, um Deus que nos ajuda e intervém nos momentos de crise, de dificuldade. E se aqui foi uma festa de casamentos, eu quero dizer para você que isso se aplica em qualquer área da sua vida. Na sua família, sim. Na sua saúde, sim. Na sua empresa, sim. Nos seus projetos e sonhos, sim. Isso se aplica em qualquer área da sua vida. Os discípulos foram inspirados em fé através desse milagre. E o que eu quero dizer para você essa manhã, querido, querida, você que me ouve até pela internet, o meu desejo, o meu pedido a Deus é que essa palavra inspire o teu coração em fé, que você seja inspirado em fé, que você seja lembrado que Ele pode, que Ele quer, que Ele te ama, que Ele vai fazer na sua vida o que for preciso para te fazer feliz, para te fazer pleno, para satisfazer o desejo do teu coração. E se a igreja recebe isso, diga amém. A gente pode dar um forte aplauso ao Senhor.